Olá, tudo bem? Sou Rosmar Rodrigues Alencar, professor de Direito Processual Penal e de Filosofia do Direito. Nesse vídeo, nós vamos cuidar da hermenêutica filosófica. É o quadro de Filosofia e Processo Penal, no qual propomos aplicar as categorias de filosofia, de teoria do direito, ao direito processual penal, com o propósito de conferir maiores resultados. Para quem está chegando agora, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e aperta no sininho para receber suas atualizações. Outra dica importante é que esteja na mão com um café para a gente aguçar o nosso raciocínio. Bom, alguns perguntam, como você chegou até a filosofia? O passo inicial foi o meu mestrado em Direito, que deu ensejo a esse livro, O Efeito Vinculante e Concretização do Direito. Aqui eu estudo as súmulas vinculantes sob a ótica do fio condutor da linguagem pela hermenêutica filosófica e faço uma pesquisa desde o seu aspecto linguístico, lá do Crátulo de Platão, onde desenvolvo o embate entre a linguagem como instrumento e a linguagem como constitutiva da realidade. E foi muito fértil o resultado que ensejou uma percepção que há 12 anos atrás não se tinha, de que o uso das alterações legislativas eram muito mais paliativos do que propriamente razões para a resolução dos problemas humanos. Efeito vinculante e concretização do direito, então, foi meu passo inicial. Aí alguns perguntam, como você chegou até a filosofia, por que estudou e por que hoje dá aula também de filosofia do direito e aplica ao processo penal? Justamente pelas pesquisas desenvolvidas nesse campo e porque isso me deixou bastante surpreso e encantado com a forma como poderia ser desenvolvido o meu estudo e aumentar a abrangência do meu conhecimento. Mas vamos lá. O que é hermenêutica filosófica? A primeira coisa que devemos fixar é que hermenêutica é um campo muito amplo. Existem estudos sobre hermenêutica dos textos bíblicos. E seria a partir dali que nós desenvolvemos várias técnicas de interpretação, justamente porque a hermenêutica ela pode ser usada para vários tipos de leitura e não só para a leitura de textos bíblicos. Para o direito, nós temos dois campos amplos: a hermenêutica clássica, onde nós podemos encontrar os métodos de interpretação, e interpretação não se confunde com a hermenêutica seria mais ampla, e a interpretação poderia significar o seguinte: reproduzir algo com outras palavras, explicar de outra maneira um assunto, traduzir, interpretar de entre preços para aquelas pessoas em que dizia qual o preço que valia, por exemplo, um determinado produto, era uma tradução. Então, interpretar é você explicar de outra maneira. E os métodos de interpretação seriam aqueles literal, ou gramatical, ou ainda exegético. O método exegético da escola da exegese seria o que há de mais profundo no seguinte sentido, que você busca aquele elemento literal que teria migrado da boca de quem pronunciou primeiramente a ideia. Por isso que seria profundo, porque acompanha um fio condutor linguístico lá das origens. Vejam que o método literal, o método gramatical, acaba casando com o método histórico. Mas o sentido que se dá ao método histórico hoje é outro. É o sentido de nós procurarmos nos textos legais a história do debate que aconteceu nas casas legislativas. Nem sempre a vontade de um parlamentar é igual à de outro. Muitas das vezes há divergências sérias e até fórmulas de legislar simplificadas, que buscam a aprovação de maneira representativa da legislação. Então, como harmonizar isso? Pelo método histórico, pelos debates que aconteceram na origem, para suprir questões como o de saber se deve prevalecer a voluntas legis, vontade da lei, ou a voluntas legislatórias, a vontade do legislador. A vontade do legislador não seria uma só, e a vontade da lei diria muito mais respeito ao jogo de linguagem que estaria ali no campo para ser entendido e compreendido.
Essa noção de jogo de linguagem, inclusive, foi tomada por Ludwig Wittgenstein com o objetivo de explicar que nós precisamos contextualizar as palavras. Ou seja, acaba que o método histórico que nós volveríamos para trás para dizer o sentido das coisas também se relaciona com um outro método, que é o método sistemático, de você interpretar as coisas não aos pedaços. Então você interpreta de maneira não isolada. O parágrafo deve estar de acordo com o seu artigo. Os incisos devem estar de acordo com o caput. Um artigo deve estar situado em um capítulo da legislação. A legislação deve estar de acordo com a Constituição da República e assim por diante. Temos também um método lógico, que é a de correção de raciocínio. Então a lei não pode dar ensejo a interpretações absurdas. Até aqui, o que eu falei foi filosofia clássica, isto é, hermenêutica clássica, ou aqueles métodos clássicos de interpretação. Um outro ponto de vista é a hermenêutica filosófica. E aqui nós tomamos de Gadamer e também de Heidegger alguns aspectos importantes. O Heidegger fala de 3 passagens que nós poderíamos denominar de círculo hermenêutico. Então, é a visão prévia a respeito de algo, para que se chegue a uma conclusão mais objetiva e completa sobre aquele mesmo elemento. É como se existisse de antes uma pré-compreensão a respeito dos objetos, que nos falam também. Por isso que esses objetos, em Heidegger, seriam também sujeitos. Então nós temos em Heidegger 3 situações que fazem parte, que compõem o círculo hermenêutico. Uma espécie de visão prévia, em seguida de posição prévia e, por último, uma concepção prévia a respeito de algo. Nós poderíamos falar no alemão Vorurteil, como se fosse um pré-julgamento, um pré-conceito, isto é, um conceito prévio a respeito de algo. Nós podemos estar corretos nos nossos pré-julgamentos. No entanto, pode haver muito equívoco. E por isso que nós passamos pelo círculo hermenêutico. Eu costumo traduzir como uma espécie de checagem, embora isso não seja exato. Mas a grande questão é saber se a hermenêutica filosófica se adequa àqueles métodos clássicos que nós denominamos da filosofia clássica, que eu posso nominar Schopenhauer como um dos principais. Ou seja, uma filosofia, sob o ponto de vista de análise do seu objeto, poderia se compatibilizar com a filosofia que opõe sujeito a sujeito, porque entende que apesar do homem ter um Dasein, estar prévio no mundo, ele também se relaciona com objetos que falam a ele algo com base em uma linguagem. Essa compatibilidade, a nosso ver, é possível. Nós podemos nos apropriar de alguns elementos da hermenêutica clássica, de alguns métodos clássicos de interpretação, com o objetivo de se chegar a um primeiro sentido adequado a respeito de algo. Mas podemos não ficar satisfeitos com aquele primeiro sentido. Devemos, para colocarmos aquele primeiro sentido obtido dentro do círculo hermenêutico para se verificar se a pré-compreensão merece ser confirmada ou infirmada ao final. Então, no Heidegger, nós temos aquelas 3 etapas que fazem parte do caminho, do percurso que migra do Vorurteil, do pré-julgamento a respeito de algo. Mas e em Gadamer? Gadamer é como se complementasse, né, no âmbito da filosofia existencialista heideggeriana, ele complementa para incluir uma ontologia fundamental, para incluir uma hermenêutica filosófica propriamente dita. Então o Gadamer tem uma noção-chave que diz respeito à fusão de horizontes. Mas o que é fusão de horizontes? Ele fala de uma historicidade, mas não é história. Historicidade é quando um elemento passado, que está, por exemplo, documentado nesse livro, me fala o que aconteceu há anos atrás, ou há muito tempo atrás. Por intermédio de quê? Por intermédio de um fio condutor linguístico. As palavras, elas são porosas, as palavras, elas são ambíguas, as palavras são dotadas de vaguidade, elas se modificam com o tempo, elas incluem muitas coisas em um rótulo só, ou elas podem indicar mais de um objeto. Então nós temos muitas coisas na palavra que tornam um veículo de comunicação enorme
e mesmo criador da realidade. Nesse sentido, conforme Willem Flusser, a palavra, no caso o vocábulo, a linguagem, ela cria, propaga e modifica a realidade. No Gadamer, nós vamos ver a noção de fusão de horizontes. Mas que fusão de horizontes é essa? É a fusão do passado com o presente. É a fusão que propicia um novo entendimento a cada dia que nós nos completamos. Essa historicidade, então, segue um fio condutor linguístico que acende a nossa consciência histórica. A questão é filosófica, mas é uma questão que não deve ficar fora da nossa cogitação. Apesar de filosófica, de todo o carregamento denso que temos na filosofia, esse conceito gadameriano ele pode nos auxiliar a entender e compreender muita coisa que está sendo dita no direito hoje. Por exemplo, a reprodução de problemas que nós temos na órbita penal. O autoritarismo processual penal não é novidade no direito brasileiro. Nós temos problemas que soam lá da época de Rui Barbosa, passa pelo Código de 1941, passa pelos problemas que envolveram o período ditatorial militar, passa por questões mais recentes das grandes operações. Ou seja, nós temos sempre um fio condutor linguístico que faz soar lá do passado uma voz autoritária que imprime um espírito inquisitivo na hora de interpretar. Se nós tomarmos consciência desse pré-julgamento histórico, do pré-conceito, do Vorurteil, nós podemos conter a interpretação do direito dentro dos cânones valorativos que foram dispostos na Constituição da República. Mas o que é essa fusão de horizontes de Gadamer? O que significa? A fusão é um derretimento dos horizontes. Nem o horizonte de hoje, nem o horizonte de ontem. Nós precisamos compreender o que está aqui situado nesse texto hoje com o que foi escrito antigamente nesse texto. A cada leitura, então, nós podemos ter uma nova interpretação sobre algo. A cada dia que passa, nós podemos ter novas descobertas, por exemplo, acerca da letra de uma música, acerca da letra de uma legislação, ou mesmo sobre o próprio texto constitucional. Então, frisando, temos de um lado a hermenêutica clássica, que são uma espécie, que é uma reunião de técnicas clássicas de interpretação, os métodos tradicionais, como o lógico, o sistemático, né, o próprio histórico, alguns incluem o sociológico, e tem de outro lado uma hermenêutica filosófica, cujo objetivo é colocar no jogo da interpretação o sujeito. Né? Então, enquanto uma é muito mais enfática no seu aspecto objetivo, a outra diz muito mais respeito ao seu aspecto subjetivo, tá certo? Se tiverem dúvida, escreve aí nos comentários, né? Olha, esclareça esse ponto, desejo ouvir sobre esse assunto de filosofia, vamos aplicar esse conceito filosófico ao processo penal, o que é que isso tem de útil? Anota aí nos comentários, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, apertar no sininho para receber as atualizações e tem material digital disponível aí, tá? Tanto de processo penal como nesses aspectos que pouca gente trata da teoria do direito aplicada à nossa disciplina. Bacana? Então, um abraço, obrigado, um beijão.